Olá, pessoal, voltamos aqui com o nosso Tasso Conta, o nosso podcast, gente, com vários temas do mercado, da sociedade, temas assim que a gente pode estender eles a nível Brasil, a nível mundo. E hoje, para a gente não fugir da regra, a gente também trouxe um tema inovador, que é recente no mundo inteiro, né, com objetivos aí, claro, mundiais e a nível Brasil também, que é falar um pouquinho sobre ACD. E a gente trouxe de novo aqui a Raquel Freixo, porque ela é especialista na área, nós vamos falar com ela já já. Bem, queria pedir para vocês curtirem as nossas redes sociais, nosso YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, né? A gente está em todas as redes aí, também está no Spotify. Ouçam a gente, mande suas dúvidas, façam as perguntas que a gente puder, a gente vai responder tudo, gente. Bem, Raquel, mais uma vez seja bem-vinda, né? Vamos falar mais um pouquinho agora numa outra pegada aí sobre ACD. Gente, a Raquel, ela é advogada, né? É subsecretária do Estado. Eu já falei que só falta ela ser contadora, porque ela entende muito bem já de muita coisa. Ela está nesse movimento aí já tem muito tempo, né? Ela é desde 2019 subsecretária do Estado de Competitividade na Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui das sedes no governo do Estado do Espírito Santo, onde a gente está. Também é professora universitária, também é consultora em ACD, né? Possui especialização em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários aí de São Paulo. É mestra e doutoranda em Ciências Contábeis e Administração pela FUCAP Business School. Gestora em ACD pelo INSPE. Ou seja, para falar de ACD é com você mesmo. Então, seja bem-vinda aqui de novo ao nosso estúdio, seja bem-vinda para a gente falar mais uma vez de ACD. E esse tema que você trouxe, né? ACD e Tax, a jornada rumo à tributação responsável. É isso, obrigada mais uma vez. Olá, você. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Acho que eu já sou uma contadora, vai. Eu pulei a parte da graduação, mas já fui direto para o mestrado e agora para o doutorado para mostrar aí toda a correlação e da transversalidade do assunto. Mas é uma honra estar aqui com você, falar dessa temática tão atual, tão pujante e como que esses assuntos de governança, sustentabilidade e meio ambiente necessariamente conversam com a pauta tributária, né, que muitos já têm chamado aí de SD Tax. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e ver como a gente avança, quanta coisa inovadora tem nesse assunto. Eu vou chamar ela de Kel já, porque a intimidade é uma merda. Então, Kel, olha só. Se quer bom, se quer bom. A gente sabe, só para relembrar, gente, o ACD está voltado lá, ambiente, governança, né, e o social. Muita gente só se preocupa só com o ambiente, deixa o social e a governança de lado. Outros se preocupam só com o social, deixam a governança e o ambiente de lado. E, na realidade, é um conjunto. Por isso que isso tudo tem lá a questão também do Pacto Global, que eu gosto muito de correlacionar, que é aquelas 17 ODS que envolvem isso tudo. E aí, essa aplicabilidade do ACD, muito tem se falado da aplicabilidade real. E você trouxe um assunto muito legal, que é falar do custo disso. Né? Então, a primeira pergunta que eu ia te fazer, na sua visão como implantadora, como estudiosa do tema, você acha que tem realmente essa correlação? É caro você fazer a implantação do ACD para as empresas? Carla, eu gosto de mostrar uma outra vertente. Como que a implementação da pauta ESG, como você mencionou, né, relacionado à sustentabilidade, governança e impactos sociais, como eles são atrativos de competitividade. Então, a gente poderia aqui elencar diversas hipóteses que empresas que implementam essas práticas possuem diferenciais competitivos. Podemos citar alguns exemplos. Então, por exemplo, hoje essa geração, né, da sua filha, você acabou de ter uma boa notícia aí, né? Depois, quando falar, todo mundo vai saber. Então, uma futura universitária. Essa geração dos nossos filhos, né, da minha filha também, é uma geração muito mais engajada e preocupada com o todo. Verdade. Eu deixo a torneira assim aberta, tô lavando louça, ela tá sentada assim na frente, ela vai lá e fecha. Fecha, mamãe. A minha filha de 5 anos, quando eu tô escovando dela e a torneira eventualmente fica aberta, ela, mamãe, meio ambiente, e fecha a torneira. Verdade. Então, é uma sociedade que já nasce com esse pensamento, com essa cultura. A gente tem que, nossa geração, os nossos pais, a gente precisa fazer uma mudança de cultura para entender que o business não pode ser muito mais do que só lucratividade. Eu posso continuar tendo lucro e ter mais lucro uma vez que eu implemento essas práticas. E aí, esse é um exemplo. Esses consumidores, esses adolescentes, nossas filhas, os nossos filhos, são os consumidores do hoje, do amanhã e que estarão nas cadeiras de decisão das grandes corporações. Agora, eles vão estar nos contratando posteriormente. Né? Então, veja, se as empresas do hoje não começarem, por exemplo, a implementar essas pautas, ou seja, pensar no seu processo produtivo, pensar no seu marketing, enfim, pensando em todos os stakeholders que envolvidos naquele projeto e que são impactados por aquele projeto, não terão espaço.
Então, veja, já estou dando um exemplo de que como a implementação, por exemplo, dessa pauta ESG, ela aumenta e potencializa seu lucro. Além de dar sobrevida, porque você vai precisar, mas hoje a gente está no status de que hoje é retorno, é conta de lucratividade, de retorno. Então, aí a gente pode citar alguns outros exemplos, mas... Não, você falou, a gente estava comentando aqui da torneira e, por exemplo, o reaproveitamento de água do ar-condicionado, por exemplo, e eu estou fazendo essa cotação agora lá onde eu estou presidindo atualmente, ele é muito barato para você fazer. Então, sei lá, a gente tem lá 60 ar-condicionados, pra você ter uma ideia, lá na sede. E a gente fez um orçamento para fazer efetivamente agora, porque a gente está lá no Pacto Global, fazer a reaproveitamento de água do ar-condicionado. Para molhar o jardim, para lavar a calçada, porque o ar-condicionado, eu não sabia, ele gera muita água. Aí, estudando lá, para poder a gente fazer as práticas de sustentabilidade, a gente teve essa ideia. E vou te falar assim, para 60 ar-condicionado vai custar em torno de 7 mil para o serviço pronto, que é colocar outra caixa, que é uma caixa de reserva, ali no meio do jardim nós vamos colocar e vamos usar essa água. E é muita água, e nós vamos depois calcular esse volume. Então, são ações que não são caras e que, na realidade, você vai usar água, ou seja, quanto que você vai deixar de gastar porque você está reaproveitando água que você não consumia. Você não consumia aquela água. E assim, Carla, você falando agora me veio uma lembrança que tem se escutado muito algumas pessoas, algumas opiniões, né, dizendo que o ESG é firula, né? Na verdade, eu costumo dizer, você tem me acompanhado, é moda, gente, mas você, reiteradamente eu falo isso. Alguns rótulos, eles são necessários para o óbvio. Falar que você tem que cuidar do ambiente que você mora e gerando competitividade, que eu digo planeta, isso é tão óbvio que nem precisava ser dito. Mas muitas vezes, quando você pega, por exemplo, o Pacto Global e você elenca lá os 17 princípios, são questões tão óbvias de sobrevivência, de business e de ser humano, mas que a gente precisa desses rótulos. Então, as pessoas que batem muito, assim, com todas as vênias, é porque pouco se aprofundou sobre os temas, sobre a temática. Na realidade. Nada contra, a pessoa desconhece. E, na verdade, assim, eu diria assim, com todas as vênias do mundo, tá, Carla? Mas preciso dizer isso, precisa abrir meu coração hoje. São pessoas que não querem agir. São pessoas que querem continuar no seu mundinho e que tudo vai acabar ali. Então, assim, são pessoas muito... Um nível de ser humano um tanto quanto, talvez, egoístas. Eu gosto dessa palavra, você tem isso percebido. Eu falei isso no outro. Mas, enfim, então, assim, e depois você acabou de dar um exemplo muito simples, pequeno, de dia a dia, na área de sustento de meio ambiente. Tem vários outros. Tem um estudo que foi feito internacional dizendo o seguinte: quando você comprovadamente tem um quadro de funcionários mais diverso, ou seja, um quadro de funcionário com héteros, com LGBTs, com mulheres negras, as empresas do meio... também, exatamente, perfeito. Assim, diverso, tá? De todos os seus aspectos. Quando comparado a empresas do mesmo segmento com um quadro diverso ínfimo, as empresas com esse potencial diverso têm uma lucratividade em até 60% maior que seu concorrente. E aí, quando você abre esses dados, o que esses dados mostram? Que quando você tem uma empresa com esse grau de diversidade, primeiro você propicia um bom ambiente. Então, é uma empresa que vai gerar o quê? Valor para aqueles colaboradores. Vai gerar treinamento, e aqueles colaboradores vão ter liberdade. Vamos lá, Carla. Quando a gente está... Pode falar de saco cheio? Pode. De saco cheio, de mau humor, cólica, mulheres, né? Que tem gente que acha que é besteira, dependendo da mulher, não é. TPM, né? A gente produz bem menos. Bem mais. Se eu estou infeliz, eu não produzo muito bem. Eu só entrego o feijão com arroz. E aí a gente vai agora, quando a gente de trabalho, exato, né? Então quando a gente está motivado, a gente inspira, a gente agrega e leva produto novo, logo eu tenho produtos novos do meu concorrente, porque a minha rede de colaboradores proporcionou isso. Então, veja, eu falei aqui de dozinha que tem que botar mulher na presidência, eu falei de dozinha que tem que botar... Não estou falando disso, não. Eu estou falando de dados estatísticos, empíricos, de que essas empresas apresentam melhor resultado, performance. Esse é o S. E essa janela de oportunidade, Raquel, que tem, tudo isso que pode ser propiciado, na realidade, é uma mudança de postura de gestão que tem que haver.
E uma mudança também que é um aspecto esse de que é a transparência. Então, às vezes, a pessoa também não quer transparência demais porque o processo de gestão não está totalmente claro, não está aberto. A gente tem casos nacionais e internacionais de última geração agora. Você pegar o caso da loja americana que a gente teve e outras agora, várias, né, que você pode ter que são empresas, né? Tem várias, né? Vou pegar essa aqui que é a última que está dando público, o que falar, né? que é público e notório. Está dando o que falar. Que são empresas que não tinham políticas, muitas vezes, de sustentabilidade. Ou que tinham e eram greenwash, né? Exatamente. Então, a gente pensa assim, às vezes a pessoa inventa políticas, né, para poder abater de um tributo, para poder deduzir do imposto de renda, para poder dizer que está fazendo, mas aquilo não está realmente inserido no contexto da empresa. E eu queria te fazer uma outra pergunta. Você acha que esse é difícil implantar? Porque quando a gente vê o seguinte... Fala meio ambiente, a gente já deu 2 exemplos aqui fáceis. Você falou um, eu falei outro. Social, você acabou de falar, né? Você possibilitar a diversidade e inclusão dentro da empresa, na admissão, você possibilitar treinamento. Porque quando fala de social, a gente está falando desde condição de trabalho, relação de trabalho, até do direito humano. A gente não está falando só de botar todo esse... colocar, não, mas ser diversidade é você colocar o pessoal da LGBTQ+. Mas não, a gente não está falando disso, não. A gente está falando o seguinte, é uma questão também humana, de relação de trabalho. É você ter manuais de conduta, manuais de relacionamento, é você ter as coisas estarem claras, de você propiciar um ambiente legal de trabalho. E governança. Você acha que custa caro realmente? Porque eu entendo que a gente pode, numa simplificação e de forma muito objetiva, ter N ações que melhorem esses ambientes, social, governança, né, e meio ambiente, é a minha visão. Mas você que está na área, que fez treinamento aí no INSPER, que conviveu com empresários, né, que trabalham no ramo, que conviveu com empresas que prestam consultoria no ramo, como que está essa visão a nível Brasil, a nível de empresa multinacional aqui, em relação ao custo de implantação? Então, só um passo antes de responder objetivamente, eu acho que o custo, digamos, não financeiro, né, mas o custo imaterial da implementação, que é o mais, digamos, difícil, é a mudança de cultura de gestão, que foi o que você mencionou. Primeiro, ainda que eu mostre que, né, eu como professora, como consultora, você como contador, enfim, ainda que se apresente um plano super estratégico mostrando que o impacto do retorno do CAPEX, por exemplo, vai super fazer sentido no médio e longo prazo ali, se antes eu não tiver mudança de cultura do gestor, e aí digo do dono da empresa, tudo vai ser em vão. Então, assim, e como que a gente muda a cultura? Na nossa geração que não se fala disso, porque antes falar de ESG, falar de Verdade. Abraçar a árvore. Como que a gente muda a cultura? É verdade. É isso. Avisa, não. Esse povo que abraça a árvore. É isso. Antes a gente falava... É isso. Né? Quando a gente falava da palavra sustentabilidade, é Greenpeace, abraçar a árvore. Não, né? Era isso. A nossa geração, infelizmente, era essa. Tanto que chegou onde chegou, né? O mundo, né? Mas assim, e aí como que esse processo cultural começa? Dentro das nossas ações diárias, rotinas dentro de casa. Quando a gente faz isso dentro de casa, quando a gente começa a implementar que eu posso reciclar, como você mencionou, que eu posso ter um cuidado, separar, que eu posso tratar bem os funcionários que trabalham na minha casa, os empregados domésticos, que eles não são... Quando eu começo a tratar bem essas pessoas, que eu posso ter conversas sinceras entre marido e mulher, entre companheiros, né? Quando a gente começa a ter essa mudança de cultura dentro da nossa casa, automaticamente isso vai Você leva para dentro refletir. Do ambiente externo. Então, assim, isso é um ponto. E aí, quando há essa mudança de virada, essa mudança de chave, a gente começa a incorporar, e aí o greenwash ele começa a ser esvaziado. Porque o greenwash nada mais é que pessoas que não mudaram cultura querem implementar no dia a dia das empresas. Consequentemente, essas culturas não vão continuar por muito tempo. Esses projetos. Mas não tem perenidade, né? Eles são pontuais. Então, assim, essa é uma primeira observação. E quando eu falo de custo, quando a gente fala, por exemplo, de vou renovar o meu parque industrial para uma indústria de baixo carbono, vou mudar a máquina, tem custo? Tem. Mas eu tenho rentabilidade. Eu posso ter no médio, curto prazo, no curto, médio prazo, ter um retorno do CAPEX importante. E a nossa pauta. O tributário como uma agenda importante nesses assuntos. Então, o tributário, ele é uma ferramenta pública muito eficiente
para a gente conseguir reduzir custo e acelerar. E aí, veja, Carla, não só na área de sustentabilidade. A gente pode dar exemplos, né? A gente vai falar já sobre também como que o TEX pode alcançar governança e impactos sociais. Então, eu penso que, aí como eu trabalho com tributo só há alguns anos, né? Ele deve ser uma ferramenta bem utilizada para isso. Vou dar um exemplo aqui para finalizar rápido. A gente está falando de reforma tributária, né? Eu ia Caos. perguntar isso agora. Caos. Um dos poucos itens que se mantém para fins de incentivo fiscal, um dos poucas áreas que permitiu-se o incentivo fiscal, repare que é questões relacionadas à sustentabilidade. Tá lá. Porque, obviamente, incentivo fiscal não é uma coisa do Espírito Santo, é do mundo, e ela é uma agenda importante, seja para, né, que a gente fala, sobretaxar os grandes poluidores, ou o Green Tax, ou aqueles que concede benefício para o esforço da transição. Então, esse tema é unânime, até na pauta verde e na reforma tributária. Não, e só para poder ser tempestiva, saiu uma matéria no Conjur recentemente falando, né, da questão da tributação, reforma tributária e ESG, e falando, por exemplo, para fins tributários, eles até comentam, principais aspectos: função ambiental voltada a bens e atividades que não degradam o mundo, função social voltada à concessão de benefícios a empregados, né, e à sociedade, pagamento de tributos e contribuições e a ética tributária, e função da governança voltada para controle e acompanhamento das estratégias tributárias. Mas aí eu não li essa matéria. Possivelmente ela está criticando que não tem isso, né? Porque que não tem. Claro que não. Então, na realidade, ele fala o seguinte: o poder público deveriam criar políticas tributárias voltadas à preservação e à manutenção disso, entendeu? Você sabe que a reforma tributária é um cenário espinhoso para mim, que eu chego e me empolgo, porque ela é muito... mas, por exemplo, eu vi grande vitória, os colegas, né, ilustradíssimos que fizeram a reforma, os autores intelectuais. Nós tivemos grande êxito na inserção de produtos menstrual na cesta básica. Parênteses. No dia da votação, várias mulheres da área, inclusive tributária, tiveram que estar lá de novo para lembrar sobre isso. Não foi pensado na reforma. Foi a sociedade que gritou, inclusive, em última hora. Já tem 120 adendos, né? Então, assim, enfim, mas o que eu quero trazer, assim, para a gente não entrar no tema reforma, é só para dizer o seguinte: até a reforma entende, né, que o eixo sustentabilidade inevitavelmente precisa ser acelerado. E qual ferramenta que eles estão possibilitando? Incentivos fiscais, que eles mesmos dizem que é um grande problema, mas está tudo bem. Não tem nada contraditório aí, tá? Mas vamos seguir em frente. Então, enfim, dá para o TEX, a parte tributária em si, aí eu não falo nem só dos incentivos em si, mas acaba sendo uma das espécies, digamos assim, são fundamentais nessa... Eu vou fazer uma outra pergunta que me veio aqui na cabeça. Você considera... Tenho medo dessas perguntas aleatórias da Carla, pessoal, que aparece... Não, porque ela tá falando me acomodar aqui, ó. E a gente tá no estado do Espírito Santo, a gente é um grande fomentador de incentivo fiscal. Brasil. Estou no Sudeste, não sou Nordeste, é importante. Apesar que a gente estuda a vida inteira, exceto Espírito Santo. Mas tudo bem. A gente tá num estado que é um grande fomentador de incentivo fiscal e bem consolidado aqui, todo o critério desse incentivo, com dados, com... Você não acha também, vou fazer uma pergunta assim, bem sincera, você não acha que a gente poderia... Ela está testando a minha transparência aqui, né, CG? Não, você não acha que a gente poderia dizer que o Estado do Espírito Santo tem um benefício fiscal para empresas que cada vez mais utilizam esse dito como suas práticas? Por quê? Na hora que você tem lá aquele questionário, que eu, graças a Deus, desconheço, porque não é minha área, que mais assisti a sua palestra última, onde você comenta, poxa, eu estou perguntando quantos funcionários você tem? 20. Dos 20, quantos que são deficientes? Quanto você tem de tal idade? Quantos são mulheres? Quantos são homens? Quantos são o quê? Negros? Querendo ou não, você procura evidenciar que quanto mais eu me envolver na política pública para a concessão do incentivo, eu também incentivo diretamente o ICD. Ou eu tô errada? Porque você entendeu? Obrigada, você levou as entrelinhas e o que eu tenho gritado em todos os eventos. Mas não é? Então, então, assim, é isso. Se eu estou preenchendo, estou dando transparência naquele incentivo, porque, poxa, eu deveria pagar 17 sobre uma base débito menos crédito, no entanto, eu estou pagando X, né, bem menos, para quê? Para devolver ao Estado uma aplicação que eu já ia fazer de qualquer jeito, só que eu estou redirecionando para objetivos sustentáveis, para objetivos de governança, para objetivos de... Por isso que todo mundo, quando você fala que o incentivo fiscal é o grande vilão, eu falo, não acredito que seja um grande vilão.
Eu nunca achei que fosse, tá? Eu só acho que às vezes ele não é bem aplicado e às vezes ele cai no descrédito porque quem está de fora pensa, pô, qualquer um tem. É aquela coisa, né? Para você ter um benefício, por exemplo, voltado para esse incentivo fiscal, a pessoa tem que comprovar que ela realmente tem ações, que ela tem políticas e tem práticas para que tenha isso. Beleza. Mas muitas vezes a empresa está num estado, por exemplo, que ela nem existe aqui de verdade. Né? Então, o tempo todo você criando ferramentas para poder isso acontecer, para ser fiscalizado. E aí os empresários pensam assim, não, mas você está criando dificuldade. Não, eu estou criando, na realidade, são estratégias para ninguém burlar e não ser desconsiderado como algo importante. Porque se cai na mediocridade, daqui a pouco não tem mais credibilidade. Não é existente de fato. Então, eu acho que os incentivos fiscais tributários, né, de uma forma geral, eles podem, sim, ser considerados como incentivo à ampliação da ESG, desde que eles contemplem isso. E no nosso estado, eu vejo pela pesquisa, que você comenta várias vezes nas suas palestras, pelos índices que as empresas têm que preencher, que ele tem total vocação para isso. Para dizer, olha, lá no Espírito Santo, na região sudeste, eu tenho esse estado, ele tem incentivo fiscal X, e que quando a empresa faz isso, isso e isso, que contribui para isso e isso, ela está realmente dentro do ESG, por isso ela merece ter redução tributária, porque ela está dedicando e está se esforçando para melhorar o ambiente onde ela está inserida. Ponto. Perfeito. Simples assim. É isso. Pode falar todas as palavras lindas e bonitas, mas é simples assim. Isso. Só para contextualizar, eu acho, os nossos telespectadores e ouvintes, né, Carla? A Carla tem falado aqui diversas vezes do questionário, só para vocês entenderem o seguinte. No Espírito Santo, como exemplo, a gente cita um incentivo chamado Compete, que é um benefício que concede redução de ICMS para vários segmentos, tá? Tem 27 segmentos que são alcançados por esse incentivo. E, anualmente, essas empresas precisam atualizar as informações cadastrais. Desde o ano passado, que nós mudamos essa forma de apresentação de informação. Além de cadastral, nós também estamos pedindo para que as empresas atualizem e nos mostrem um pouco, né, nos apresente informações relacionadas a ESG. Aplicação em investimento em sustentabilidade, em tecnologia, em políticas de igualdade, etc. E aí, Carla, então esse é o contexto. E aí, Carla, só para fazer uma observação que foi perfeito. Os incentivos tributários, aí eu estou falando a nível nacional. Independente do estadual, federal, municipal. Tá? Ele está na Constituição Federal desde 1988 porque ele tem a obrigação, ou deveria ter, de promover o que a gente chama de desenvolvimento regional. A gente tem um princípio na Constituição que fala o seguinte, ó, aqui se aplica a teoria uniforme, ou seja, todos os estados têm que ter a mesma tributação, exceto para fins poderão ser aplicados incentivos a fim de desenvolvimento regional. Não deu certo muito isso ao longo da história. E a gente sabe que houve, trazendo agora para o âmbito estadual, houve toda aquela guerra fiscal que os estados concediam aqui, nesse momento, em que os estados precisavam sobreviver e conceder incentivos, a revelia, que a gente diz, do âmbito do CONFAS. O que eu incentivei durante anos? A falta de transparência. Porque quando eu dava transparência, o estado do coleguinha via e gozava o crédito. E aí, consequentemente, quanto menos informações eu gero, menos eu consigo avaliar a política pública, se ela é efetiva, eficaz e eficiente. E mais, você concorda? Valor, né? O valor está na avaliação. Isso não avalia, você não tem transparência. E outra coisa, nós não fazemos isso, mas assim, quando o povo quer fazer uma besteira, eu quero sair e extravasar, vou para outro estado para fazer isso. Vou fazer aqui no Espírito Santo, é muito pequeno, não sei se na sua cidade também é assim, vou para outro canto para ninguém me ver. Quando eu faço algo no obscuro, eu abro um livre mercado ali e, infelizmente, a corrupção ela acaba acontecendo. Dentro de empresa também. Então, quando você não trabalha dentro da formalidade, é a mesma coisa. O seu risco de ser roubado, de ser é muito pior. Então, assim, quando vem em 2017 a lei complementar convalida tudo, eu passo para um outro cenário, que é o quê? Da transparência. Então, hoje, não é que eu posso, eu devo usar as informações de incentivo para verificar se ele está alcançando o objetivo de desenvolvimento regional. Inclusive, só para finalizar, eu falei isso numa palestra recente que eu fui convidada para falar numa live com alguns colegas que ajudaram na construção da PEC, que muito se diz na reforma tributária, eu vou olhar outros países, outros... Por que não pegaram o case do Espírito Santo que sobreviveu esse manicômio tributário e está organizado?
A gente tem falhas? Tem várias, mas temos muito êxito nos Também incentivos. eu acho assim. E aí, se a gente voltar sempre, e se a gente pegar esses incentivos e voltar, eles têm tudo a ver com esse dia. E aí tem tudo a ver com a prática do esse dia, tem tudo a ver com a transparência, porque eu desconhecia, né? Eu comecei a conhecer aí depois que eu te conheci desse formulário, de você ter aquele monte de informação. Porque eu ouvia sempre os contadores reclamando, né? E nem são os contadores que preenchem, na realidade. Quem teria que preencher era a empresa. Porque não é o contador que tem que preencher. Que sabe do business. Que sabe do business. Então, ele pode até entender, mas hoje, considerando o mercado atual, ele não vai no cliente, ele não sabe nem se o cliente que ele está preenchendo é verdadeiro. Então, na minha visão, aqui de fora do mercado, desse mercado, para mim, o business tem que ser preenchido pela empresa. Minha visão. Exato. Tá? E aí, só para finalizar o raciocínio desse exemplo, Carla, quando eu estou contando essa história toda dos incentivos, é exatamente para aplicar a nova agenda ESG. Hoje, se antes os incentivos tinham que ser feitos às escuras para atender, enfim, algumas questões, hoje os incentivos não tem mais essa desculpa, digamos assim. Obrigatoriamente, eu tenho um conjunto que está trazendo o quê? Transparência. Eu tenho marcos legais que trazem transparência. Eu convalidei os benefícios. Consequentemente, o que eu preciso... Né, que mostram tudo. O que eu preciso fazer com eles, então? São políticas públicas e vamos usar, então, para potencializar a agenda ESG, que a gente chama de Green Tax. Vamos mostrar como eu posso avançar nesse cenário. E aqui, Raquel, como é que funciona? Uma empresa de exterior que queira aplicar no Espírito Santo também consegue? Que queira colocar uma sede aqui? O Espírito Santo ele está vocacionado climaticamente para uma série de questões relacionadas ao ESG e a gente acredita que o mundo hoje fala muito dessa nova economia verde, né, que se chama muito. E o Espírito Santo, por questões climáticas, tem ele sai à frente muito nessa questão. Por quê? Eu tenho bom ventos, seja onshore ou offshore. Eu tenho boa disponibilidade de sol. Consequentemente, eu tenho nesses dois cenários um arcabouço e tanto para o hidrogênio sustentável. Então, assim, eu tenho rota logística, porque quando a gente olha, por exemplo, no modal marítimo, né, eu consigo depois juntar esse pacotão aí de hidrogênio, etc., e já levar mundo afora. Então, o Espírito Santo já sabe dessas vocações, já tem isso mapeado, e a gente quer fazer o quê? Essa nova economia já com bases nos pilares do ESG. Porque a gente traz muita empresa de outro estado, mas a gente também pode trazer empresa de outro país, né? Exatamente. Que então, tem assim, essa vocação. Você quer isso, investir. Né? Se você quer investir, você é empreendedor. E olha, eu quero hoje. E aí, Carla, teve uma professora que ela dizia isso na teoria da sinalização. Hoje, tem algumas empresas que fizeram acordos e depositaram, por exemplo, no Pacto Global. E quando você cria compromissos internacionais, você precisa descarbonizar e você precisa entrar nas outras agendas, como você mencionou, que são conjuntas, né? De governança e social. Tem empresas que agora, para fazer contratação dos seus gerentes, diretores de alto escalão, eles olham a pessoa. Não o currículo. A pessoa, que a gente chama de soft skills, né? Então, por exemplo... sim, os comportamentos e as habilidades. E mais, se eu quero sinalizar para o mercado que a minha empresa, que a minha incorporação, que o meu empreendimento, ele não está aplicando práticas de greenwash, na hora de contratar esse perfil, eu vou sinalizar para a sociedade o tipo de empresa que eu sou a partir do profissional que eu estou contratando. Vou contratar a Carla. Todos sabem do perfil da Carla. A Carla é trabalhadora, é transparente, é ética, ela fala o que precisa ser dito, então ela não vai colocar nada por debaixo do tapete. Quando uma empresa contrata a Carla, todo mundo entendeu o que essa empresa quer para dentro dela. Então, hoje, o ativo humano, eu não vou olhar se é homem ou mulher. Eu vou olhar se vou contratar a Raquel. A empresa está sinalizando que está colocando naquele cargo uma pessoa que tem as características dela, logo, é isso que eu quero na minha empresa, porque a pessoa não sucumbe às adversidades da vida. E é uma coisa que está bem alta nessa análise dos soft skills, né? Está bem alta também. A gente tem visto muito isso, analisar as habilidades das pessoas e melhorar, transformar algumas ou melhorar algumas habilidades. Deixar ela perceber que ela tem aquela habilidade, né? Então, a gente tem muitas habilidades que não são vistas. E tá no S mesmo, perfeito. Né? Tá no social. Eu ia trazer isso para o S, exatamente. E aí, por muito tempo, olha, não é questão de que hoje, Raquel, você é contra ou a favor das cotas de mulheres, por exemplo.
Isso dá um tema e tema, né? Ninguém me pergunta isso. É um tema e tema. Mas assim, Carla, por um momento talvez seja preciso. Só pra gente ter acesso aos espaços. Ninguém vai continuar sendo incompetente. Assim, eu entendo o que você tá falando. Eu sou um pouco contra, né? Um pouco não, ninguém é um pouco contra. A gente é contra e a favor. Na verdade, eu sou contra. Eu acho que cota, é uma seleção obrigatória, compulsória, que não traz o espírito verdadeiro e acaba não seguindo ao seu propósito. E aí vou fazer uma analogia com as universidades, não por exemplo. Não serve essa analogia para mim, que é diferente. Para. Não, vale. Tô falando de SG aqui. Não, são coisas diferentes. Aí você tem que... então tá bom. Então vou fazer por exemplo, no sistema de eleição... Tá bom, usa a analogia do cotas, mas aí me fala se é do negro ou se é da questão de só estudar em escola pública, que tem diferença. Do negro. Eu acho que escola pública, que é super válido. Porque eu acho que a condição social é diferente. E aí vou de novo, tá? Mas a do negro tem que estar associada a isso também. Não, aí vamos lá. Poxa, então... E aí eu vejo gente que, tipo assim, eu sou parda, né? Na minha certidão de nascimento tá lá que eu sou parda. Aí eu posso ir lá, e se eu quiser, eu posso ir lá e até entrar na cotinha lá do negro pra alguma coisa. E principalmente quando passar o verão, então eu já sou negra absoluta, porque eu fico pretinha. Fica mesmo. Mas eu acho... Tizil, gente. Mas eu acho assim, quando você... Inimiga do fim da praia. Inimiga do fim da praia. Quando você cotiza, às vezes, você acaba obrigando a empresa a fazer uma seleção da não análise, por exemplo, da qualificação. E sim colocar uma pessoa, até desmerecendo a capacidade, às vezes, que a pessoa pode ter. Por exemplo, quando a gente fala lá do social, que fala dessa igualdade para homem, mulher, que aí fizeram uma lei agora que, poxa, já está na Constituição Federal desde 1988, né? Então, poxa, as mulheres têm que ganhar igual aos homens. Mas desde 1900 a CLT já diz isso. Porra, a lei, para mim, Mas é aquela que eu falei, evidencia. Né? A lei já diz isso, né? Que todos... Então, você não pode ter salários diferentes, a não ser que você tenha um plano de cargos e salários que conduza para aquilo. Aí, agora foi homologada, né? A lei agora realmente tá lá, é lei mesmo, é medida provisória. Aí, só para você ter uma ideia dessa questão de cotização, dessa questão, como que a coisa, ela soa diferente na teoria e na prática tem que ser de outro jeito. Eu preciso fazer um plano de salário na empresa, Carla. Aí eu não entendi o que o cliente falou. Porque agora a lei, você não viu? Aí eu falei, mas plano de salário? Que porra que você inventou agora? Que merda de plano de salário é esse? Você vai puxando a informação, né? Não seria PCS, plano de cargos, isso lá? É isso, eu preciso fazer isso. Eu falei, mas por que você... Eu falei, primeiro, isso encarece, depois é difícil você tirar, e você tem que ter métricas para isso, vai ser o crescimento vertical, horizontal, você tem que ser... Não, Carla, eu só quero ver a questão seguinte, fulano que está na empresa que ganha X, eu tenho que pagar o mesmo salário para fulano que está na empresa... Pra gente isso gera o óbvio, né? Pra você gera o óbvio. Então, né? assim, mas não é isso, assim, então, assim, as pessoas confundem. Então, quando você vai lá, cotiza, faz tudo compulsoriamente, não tem resultado. Talvez você vai achar que tenha. Vou te dar um outro exemplo. No sistema de eleição do sistema CRCs, não sei nos outros, vou falar pelo sistema CFCs, é obrigatório ter nas chapas X% de técnicos e agora eles querem colocar X% de mulheres, é intuitivo. Aí você começa a caçar pessoas, porque às vezes ninguém quer. Então você tem que ter, processo eleitoral. Então eu vou chamar a Raquel, porque a Raquel, é mulher e ela quer colocar o nome dela lá. Mas eu não vou chamar a Raquel porque a Raquel quer trabalhar. Eu vou chamar para tapar aquele negócio ali. Só para dizer que eu cumpri minha parte. Porque eu não quero mesmo que ela se envolva. Eu acho que a gente pode fazer alguém podcast só, um bate-papo só desse. Se eu chamar alguém que se envolva, vai me atrapalhar. Então, eu vi muito isso. E aconteceu comigo, inclusive. Eu vi isso muito acontecer. Então, eu sou um pouco restritiva, não vou dizer contra. Eu acho que tem que ser muito bem elaborado. Pronto, quando então você cria a gente chegou cota. no quê da questão aqui. Tem que ser bem feito, não é só X%. Você chegou no quê da questão que envolve os incentivos, que envolve o impacto da aplicação do SG, que envolve tudo. Que é o quê? Por exemplo. Você, que é, por exemplo, o trabalho do nosso órgão de controle, né? Que é você medir a política que você está implementando. Medir a eficácia, efetividade e eficiência. Só que o brasileiro ainda não está amadurecido no que se refere a dados. Então, assim, eu sou a favor, com devidas restrições, mas desde que aí você começou a falar, não concordo porque não é efetivo. Opa, então alguém não mediu isso, a gente não conseguiu chegar nesse denominador. Então, veja, e as políticas, elas nascem para, de novo, acabar com algum gargalo. Então, por que a política do ESG está nascendo para...
para esses gargalos, né? Me desconcentrei aqui. Entrou um intruso aqui, gente, no nosso podcast, entendeu? Então, elas chegam exatamente nisso. Então, para finalizar, porque a gente foi andando, né, caminhando nesse caminhar aí da estrada DSG. Então, como que o tributário, ele é uma agenda importante? Posso? Porque, veja, muitas vezes, quando a gente fala em questões tributárias, contábeis, né, só nasce aquela obrigação de reportar a informação para eu ficar de bem com o fisco, para o fisco não me autuar. Ou para eu reduzir tributo. Hoje, sim. Não é isso? Sim. Então, quanto mais... Deixa eu entregar aquela declaração que você não entregar no dia de hoje. Se eu não entregar a declaração no dia de hoje, eu vou ter multa. Envia zerado, né? Que a gente envia zerado, depois retifica. Então, é cultural ainda eu ter essa... O cumprimento de alguma coisa em detrimento de não ser penalizado. Ponto. E não porque eu quero fazer. Isso para ficar de bem com o fisco, é isso, Exatamente. né? Porque a penalização, na verdade, perfeito. ela é... Perfeito. Então, por que o SG ela é diferente? Informação. Mas veja, nesse caso eu enviei uma informação zerada. Não teve informação. E não tem. E aí volta. E aí tem a ligação, porque todo mundo pode. Vocês estão devaneando. Não, tem super ligação do que a gente fala, inclusive das cotas. Porque, veja, se tivesse mudança de cultura, nada disso precisaria estar acontecendo. Não precisava de nada. Então, veja. Nenhuma exigência. Exatamente. Então, veja. Então, o tributário hoje, como ele pode efetivamente ajudar nessa agenda? De algumas formas. Quando você fala no sustentabilidade, eu posso, por exemplo, fazer toda a minha geração de energia, consumir a energia no meu processo produtivo a partir de uma fonte renovável. Coloco placa solar ou compro no Mercado Livre, etc. Você não acha que daqui a pouco vai entrar um monte de tributo igual a gente paga no outro aqui? Não? Vamos continuar aqui, depois a gente entra nessa. Não, porque as empresas falam isso, sabe? Eu vou investir X mil reais, porque é caro hoje ainda, não é uma coisa mais... É caro para você fazer, né? Hoje as placas, a gente fez... É caro quando você pensa sozinho. Sim. Mas quando você pensa, por exemplo... O VPL é tranquilo e o retorno vai ser em 3, 4 anos. Mas para você disponibilizar no primeiro momento é caro. A pergunta que se falam daqui a pouco vai ser tributado na mesma coisa. Então, hoje eu tenho o benefício, mas... Eu falo, mas, gente, não é esse o objetivo, né? Na realidade, você recupera o investimento muito rápido e você paga menos imposto. Mas até mesmo essa conta, ela está um pouco... distorcida. Porque, veja... Eu não estou falando só também no tributário. O tributário é uma linha. O custo de aquisição, né, de energia a partir das concessionárias, ele é muito mais caro do que você gerando sua energia. Eu tenho energia solar em casa. Tinha um custo X, mesmo que volte a incidir ICMS 25%, que não é o caso. Ainda assim, vai ficar mais barato do que eu adquirir direto da concessionária. Então, assim, dá para desmistificar algumas coisas. E hoje as esse empresas podem fazer também. Pode, né? Então, assim, eu posso eventualmente, igual aconteceu aqui no estado, eu posso adquirir frotas novas de caminhão com redução de ICMS? Pode. Porque eu quero reduzir a emissão de gás a partir desses veículos, desses caminhões mais poluentes. Então, eu incentivo nessa via. Ao mesmo tempo que eu, como poder público, também... via de regra, tenho que tributar mais... eu estou falando exatamente dessa pauta. Sim. Tenho que tributar mais, por exemplo, empresas poluentes. Então, empresas que não estão ali fazendo um esforço coletivo em reduzir suas emissões... Vão pagar mais. Paga-se mais. Quando eu falo da questão do tax no social... É legal a gente fazer isso? Tipo, a nossa alíquota é 17. Para quem tem no isso, mundo já é assim. Então, por exemplo, quando eu estou falando de combustíveis fósseis, a tendência, no mundo já é assim, né? Assim, já é a tendência, e está na reforma, inclusive, que eu tribute mais esse setor do que, por exemplo, o biocombustível, o biometano, o hidrogênio, etc. Porque são a partir de fontes renováveis. Fontes fósseis, tributo é maior. Fontes renováveis, tributo é menor, tá? Não é que é o benefício. A carga em si já é menor, porque eu quero desestimular. Exatamente. Querendo ou não, é uma tributação que beneficia quem está dentro seletiva, dessa política. Né? Sim. Isso. E aí eu tenho, por exemplo, no S. Então, hoje eu já tenho instrumento pronto. Eu posso reduzir contribuições sociais se eu tiver um projeto e permitir que mães não fiquem 6 meses de licença maternidade. Então, só que aí, se uma empresa faz isso, eu até tenho medo de não votar. Você viu que eles estão dando licença paternidade agora, né? Ser igual das mulheres. Se eles trabalharem em casa igual a gente, tô super apoiando. Saiu no valor econômico. Né? Vamos lá. Porque pra ficar em casa, pra ficar levando... Eu vou me conter. Vou me conter. Porque ele saiu agora. Semana passada. Essa semana saiu.
no valor econômico. Pleito do STF. Cara, tem que analisar o impacto desse negócio para ver se vocês vão dividir o trabalho com a gente. Porque ficar em casa, quando o neném tá chorando, vocês estão vendo TV, vendo sério, eu tenho que levar cervejinha para vocês, não dá. Não dá. Mas brincadeiras à parte, eu posso usar o S para fins disso. Eu posso usar, por exemplo, incentivos fiscais para incentivar políticas esportivas, políticas culturais, como no Espírito Santo tem. A gente tem hoje incentivos ao esporte, incentivo à cultura. E tudo isso, eu estou falando do quê? Do S. Estou falando de gerar impacto, de gerar valor nesse segmento. E na transparência. Então, veja, hoje tem já uma sistemática da Receita Federal, você pode falar melhor do que eu, que ele tem lá a dívida ativa da União, né? Se você é um bom pagador, você acaba tendo redução maiores de juros nas renegociações de transações tributárias. Isso eu só consigo fazer quando eu tenho as informações transparentes, entendeu? Eu gosto muito dessa prática. Então, assim, você traz para... eleva o potencial. Eu acho que... eu até levei isso aqui para o nosso estado, que eu falei na época para o secretário, eu falei que a gente tinha que ter um critério de identificar o contribuinte, tipo o São Paulo faz, que o rating de contribuinte, sabe? Isso. Que é tipo assim, contribuinte nível A é aquele, não é inadimplente, é diferente de ilegalidade, né? Então, declarar e não ter dinheiro para pagar é diferente de você omitir e não pagar, tá, gente? Só para deixar bem claro. E aí, só para um ponto, Carla, perfeito. Quando a gente fala de mudança de cultura, eu vou fazer isso tudo, só que na hora de sentar com a minha contadora, por favor, tá? Não vê um jeito de não declarar isso aqui ou de jogar isso aqui para depois. Pois é. E isso é governança. Perfeito, eu concordo. Então, assim... Eu fiz essa proposta. Falei, então, assim, quando eu estou falando de governança, e hoje tem uma discussão mundial dizendo o seguinte, qual que é o nível ótimo da transparência para as empresas? Porque eu tenho que fazer esses reportes. Saiu recentemente o IRFS 1 e 2 relacionado ao eixo sustentabilidade para tentar sair do greenwash. Eu vou chegar no governança. Aqui eles estão tentando normatizar, né? Tem uma comissão construindo um projeto para normatização da transparência dessas informações do ESG. Eu acho que vai sair alguma coisa para 2024. O Conselho Federal está participando, mas quem está muito correndo atrás disso é o Ibracon e o CVM, que estão mais à frente, assim. O Sebastian, que estava aqui, sim, participa desse grupo. Tá começando agora. Tá começando agora, então eu acho assim que talvez para 2024 já tenha algumas categorias de nível de divulgação de informação, e eu acho que começando na B3, começando nas bolsas, eu acho que vai ser um grande fortalecimento para as demais empresas que não estão listadas, e aí a gente vai conseguir realmente identificar o impacto tributário, que é o assunto que você trouxe. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver informação qualificada, dados. Enquanto não, sim, divulgar de qualquer jeito. Mas veja, mas enquanto eu coloco uma opção de não responder e a pessoa poderia responder, eu vou ser obrigada a tirar o botão. Isso não deveria acontecer. Mas eu acho que eu deixei para testar mesmo. Né? Tipo, não, mas eu deixei para testar. Se o cara tem esse índice aqui, ele paga 4. Se ele tem esse aqui, ele paga 2. Esse aqui, ele paga 17. Isso é lá na frente. Por enquanto, eu preciso dos dados para monitorar a política pública. Mas o que eu estou dizendo aí para a gente finalizar, a mudança de cultura. Veja, eu faço todo esse arcabouço tributário. Incentivo, transparência, rating, blá, blá, mas quando chega no dia a dia, não paga não, deixa acumular que depois a gente parcela. Ai, gente, meu Deus do céu. Isso é o quê? Colegas e na aplicação de governança do ESG. Contadores, me desculpem. Você entendeu que é dia a dia? Com dinheiro e ela não paga o imposto para deixar lá, porque ela está esperando os refis da vida. Meu Deus, isso é o quê? Total ausência de governança na agenda ESG, falando na esfera do tax ESG. Dia a dia. Você sabe que assim... Então, um rate de quem entra menos em parcelamento. Pode ser, por exemplo, uma métrica. Sim. Quem fica parcelando sempre o tributo pode ser uma métrica de avaliação da governança dele. Sem dúvida nenhuma. Então, vou te dar um exemplo assim, bem simples, não tem muita direta... Só a última coisa, Carla, desculpa te interromper. E tudo isso é muito bonito, né? Mas vai servir para quê? Vai servir, inclusive, para esses indicadores comuns, os bancos, eventualmente, não liberarem dinheiro. No fim das contas, volta para a agenda funding, volta para a agenda lucro, volta para a agenda business e sai da agenda. Eu acho que você fazer uma nota explicativa bem feita, colocando esses indicadores. Eu estou doida para sair. Eu falei várias vezes que eu quero ser a primeira contadora no meu estado, aqui no Espírito Santo, a colocar um relato integrado de um cliente.
E eu botei o desafio. sustentabilidade. Eu coloquei esse desafio para Abre a uma empresa. empresa só para você fazer isso. Tá? Porque eu acho que o relato integrado, eu aprendi essa ferramenta e agora tem uma legislação sobre ela do Conselho Federal lá no CRC, porque lá a gente entrega, né? E aí, porra, aquilo ali para mim assim, porque eu amo a minha profissão. É lindo que você acha, caramba, pera aqui, deixa eu ver o que eu investi em treinamento, deixa eu ver o que eu investi em recursos de tecnologia, deixa eu ver como é que tá a parte humana, deixa eu ver o que eu tô fazendo em sustentabilidade, deixa eu ver como é que foi a transparência do negócio. Pô, para mim aquilo é top. Então, agora tem uma norma que lança para a área privada, só que não tem data para aplicabilidade. Então, eu venho muito lutando com as empresas, e eu falo isso para vocês contadores também, que eu acho que tem que ser a nossa missão também, que a gente também é ser humano, vive numa sociedade que também vai sendo cada vez mais diluída se a gente não brigar por isso, da gente tentar convencer os clientes a entrarem nessa pauta, entrarem nessa agenda, mostrar os benefícios, que não é um benefício interno, é um benefício interno e externo, dependendo da política que você faz. E isso é tão transparente, Raquel. E aí é um ponto, Carla. Eu costumo dizer que o contador, ele é o agente conector de todas os stakeholders nessa... Mas ele não é obrigado a saber de ESG. Não, claro que Quando não. eu vou falar de implementação de política, Claro eu tenho que que saber de materialidade, teoria da mudança. né? É isso. Mas vocês, nós, como me senti contadora, somos o agente conector de todas essas áreas. Temos que ter parceiros para fazer Não, multidisciplinaridade. e outra, né? porque vocês conectam todo mundo. Então, é a empresa que vai conectar o engenheiro, que vai conectar a cientista Sim. de dados, que vai conectar o advogado, que vai conectar todas as áreas. E para poder não fugir dessa questão da tributação, vou dar um exemplo. E olha que muito engraçado. Essa semana eu tive uma reunião com eu só trabalho com construtora, você sabe, né? E eu tive uma reunião com uma médica, uma dona de consultório, que eu vou acertar a vida dela pelo imposto de renda, porque eu não sei, ela tá pagando muita multa, enfim, uma situação dela. E aí, olha que coisa. Eu quero agradecer minha contadora por estar ajudando Certinho. a minha vida, tá? Obrigada. Então, o que aconteceu? Aí ela falou, Carla, você me falou uma coisa assim, que meu contador nunca falou. Por que declarar todos os recibos? Brincadeira. Não, é sério. Não, por favor, não pergunte qual Não, e aí... Mas eu falei assim, porque, poxa, eu dou desconto quando eu não dou o recibo. Aí eu falei, eu vou falar... Eu falei, eu sei que você vai ser contra o que eu vou falar, mas eu vou falar porque você me perguntou, eu vou responder. É uma função social. Eu não estou... Te juro, eu respondi isso para ela ontem. Eu falei assim, não é dizer para você... Você não pode pensar em pagar um imposto pelo como o governo está aplicando o imposto. E mas sim, quem vai receber aquelas políticas. Exatamente. Foi exatamente o que eu falei com ela. Então, pensa Arrepiei, comigo. Tá? Não, eu falei mesmo, eu falei com ela. Eu falei, eu sei que é difícil ouvir isso de uma contadora, mas eu vou te falar. O meu filho, eu falei com ela, ele ficou 2 anos tomando uma vacina, custava R$800 cada uma. E eu peguei no SUS. Eu já cansei de pegar remédio no SUS. Porque tá ali pra gente, independente de classe social, a gente paga. Falei bem assim, imagina se você não paga o imposto. Eu falei, imagine se hoje a gente reclama de não ter a policiamento que a gente acha adequado, não ter a escolaridade que a gente acha adequada, de não ter a saúde que a gente acha adequada, já pagando imposto, tendo tudo. Eu falei, então a gente não pode pagar o tributo pensando na aplicabilidade dele, que hoje é feita, porque a gente tem que pagar pela essência. E disse mais para ela, eu venho fazendo um trabalho, propus até o trabalho para a Prefeitura da capital de Vitória, de que tem que ter na categoria... E tudo é isso, sabe, Raquel? Você comentou isso indiretamente. A gente precisa ter educação financeira, educação tributária nas escolas, e a gente não tem. Isso tem total diferença quando o cara vira empresário e vira funcionário lá na frente. Então, o problema das pessoas hoje é que elas não têm educação tributária, elas não sabem para que serve. E aí, por elas não saberem para que serve, elas querem não pagar, porque elas são muito mais preocupadas, né? Que o governo não faz isso, não faz aquilo. Então, sabe o nome disso dentro do que a gente chama de tax, SG, no S? É ética tributária. A gente tem que ter isso. Então, isso é lá de baixo. Isso tudo vai ao encontro do que você está falando. Então, assim, a gente tem que entender que eu não posso me preocupar, senão tudo isso aqui vai jogar pelo lixo. Isso não quer dizer que não possa fazer planejamentos tributários lícitos, é outra coisa. Sim, é outra coisa. Mas eu posso, sim. Mas eu tenho que ter responsabilidade neles. Exatamente. E você não emitir recibo não é um planejamento tributário ético. Não é. Quiçá. E não é nem um planejamento tributário, exatamente. Né? Não pode é evasivo, não é nem considerado planejamento. Então, imagina esse dia a pessoa virar fazer... Eu só tô... Você tem esse exemplo que é real, foi ontem, aconteceu comigo, porque eu acredito, porque, como diz, a gente é brasileira, a gente sempre acredita, né? Eu acredito de que, e eu lembro muito quando eu dou aula nos meus cursos e dei aula no MBA, em São Paulo eu sempre falo, tem uma frase da Margaret Thatcher, que ela fala assim, vocês acham que isso tudo vem da onde?
Só tem uma fonte de renda ao governo, chama-se imposto. Então, filho, não tem outra forma de entrar o dinheiro aqui. Da reforma tributária. Não tem outra forma, né, da gente bancar o que a gente banca, a não ser através de tributo. E quando isso não tiver mais sendo necessário, a gente aumenta. Porque não tem outro jeito. Então, é isso. Agora, se todo mundo pagar, a cota não vai aumentar. Não, com talvez, certeza. se não aumentar o custo, Bem, enfim, esse é outro podcast, custo administrativo. Temos algumas, vocês viram que tem alguns encaminhamentos, mandem as suas sugestões, inclusive, para um próximo bate-papo, porque eu já, assim, ó, eu termino um fidelizando pro próximo, entendeu? É sobre isso. Ela tá esperando já a live do final do ano, que é uma live maneira, entendeu? Na praia, pé na areia, caipirinha, água de coco. Lembrou de uma música, hein? Sério? E assim, para concluir, né? Quais eu sempre falo isso, né? A gente tem que deixar sempre no podcast uma mensagem importante para quem ouve a gente, vê a gente. Então, para os empresários, principalmente, empreendedores, né? Gestores desse mundo afora, diz para eles assim, na sua câmera, o que você acha importante para a aplicabilidade efetiva do ESG. Primeira coisa tire o preconceito da agenda, né, do ESG. Então, olhem o ESG como um parceiro do seu business, seja para fidelização de cliente, seja para aumento de mercado, enfim. Pense no ESG como um parceiro, mas para que isso aconteça, comece no dia a dia, mudando cultura. E pense que os tributos, ele pode ser um grande indutor, sim, inclusive nessas agendas relacionadas a impactos sociais e de governança que parecem inatingíveis, mas não. São mais reais do que você imagina. Já pode, eventualmente não, Carla, com 99% de certeza, você já deve ter práticas de ESG na sua empresa, só falta classificá-las e, eventualmente, lapidá-las para que isso seja visto pelos seus stakeholders e isso retorne também lucratividade para você. Então, fique atento, comece mudando no dia a dia em casa, e entre de cabeça nessa agenda, porque ela é a agenda do hoje e do amanhã. Falou, garoto ESG, gente. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Nosso Taço Conta, né? Não deixem de nos ver nas redes sociais. E lembra também que a gente está na SDP TV aí com o nosso programa, né? Então também vamos estar aí, vocês estão nos ouvindo, nos assistindo. Como a Raquel falou, mandem as perguntas de vocês que a gente está aqui, ideias, sugestões, que a gente está aqui para isso. Até o próximo Taço Conta.